Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Carlo Tio, CRO da Impulso. Bem-vindo, Carlo. Muito obrigado, prazerzaço estar aqui falando com vocês, valeu pelo convite. O Encontros com o Futuro é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da FIA Business School, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Carlo, conta pra gente. Aliás, você é CRO da Impulso, né? O que é Impulso e o que é o CRO? Então, vamos lá. O CRO, né, tradicionalmente, o R ali vem de revenue, né? De geração de receita. É o cara do dinheiro. Esse cargo, na verdade, assim, numa estrutura organizacional, hierarquicamente, ele surge porque você tem duas áreas, né, e aí é clássico isso, né? São duas áreas que conflitam. Marketing e vendas. Tá. Então, de um lado, marketing olha para vendas e fala, pô, eu estou gerando lead para caramba aqui e vocês não estão convertendo. E aí venda fala, não, pô, eu não converto porque o lead que você está gerando é horrível, né? De baixa qualidade. Então, são áreas que conflitam, muitas vezes, inclusive, com metas sobrepostas ou conflitantes, né? E aí, uma das maneiras de você, em tese, solucionar isso, ou o início de uma solução, é você botar a mesma pessoa ali para responder pelo guarda-chuva, né? Perfeito. Essa posição costuma ser o CRO. No nosso negócio, que é um negócio B2B, focado em enterprise, né, em grandes empresas, eu não gosto do revenue, por exemplo, porque é um jogo de alta dependência de relacionamento. Então, eu troco o revenue ali por relationship. Então, fica Chief Relationship Officer, né? O que é a Impulso? A Impulso é uma consultoria boutique em TI, tá? Então, a gente só trabalha com tecnologia, onde a gente acredita fundamentalmente que, independente de inteligência artificial generativa ou, logo mais, computação quântica, né? Por trás de qualquer inovação sempre vão existir pessoas. Então, o que a gente faz ali é um modelo de Talent as a Service, né? Então, times de tecnologia, onde esse mundo aqui, mão de obra em tecnologia, né? Desenvolvedores, arquitetos de software, engenheiros, etc. A curva oferta-demanda ela é totalmente desequilibrada, né? Você tem aí estudo do Google for Startups recente, onde ele faz uma projeção que a gente, pelo número de posições abertas, né? E pelo número de pessoas formadas em ciência da computação ou cursos correlatos, né? Ele projetou que o Brasil vai terminar 25 com um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia. 530 mil? 530 mil. Que está faltando. Está faltando. E isso até aqui tratando-se de SPM, aliás, eu fiquei absolutamente impressionado com a estrutura, não conhecia aqui, conheço a SPM do Rio, aqui de São Paulo não tinha tido oportunidade, então essa é uma dica. Assim, em tecnologia você tem um mercado aqui onde o que existe de oferta não supre a demanda, né? E aí você tem uma dificuldade muito grande de contratação, né? E isso por todas as empresas em tamanhos, portes de empresa, óbvio, sofrem com as suas nuances, né? Tem particularidades aqui de desafio, mas todas as empresas, de maneira global aqui, sofrem muito com contratação, com recrutamento, né? Um dado da Robert Half recente, dois dados vou comentar aqui, que são interessantes e têm sinergia, que o primeiro deles, o prazo médio para um RH hoje de uma grande empresa contratar para uma vaga de tecnologia é de 42 dias. Tá. Aí guarda isso. O segundo dado é qual é
a categoria no Brasil, categoria falando de profissional, né? No Brasil, que o turnover é mais alto, profissional de tecnologia. E aí, o turnover mais alto, estamos falando de 58% em média. Ou seja, você tem um time de desenvolvedores, se for próximo do que é a média nacional, né, mais da metade do seu time não tem qualquer pretensão de terminar o ano na mesma empresa. E o que isso cria? Isso cria uma alta concorrência por esses talentos, né? E uma concorrência que não se restringe a território nacional. Assim. O dev brasileiro ele é muito, muito bem visto e requisitado por empresas americanas, canadenses, e não só por uma questão de qualificação e custo-benefício em termos de né, nossa moeda bem desvalorizada, mas você tem ainda uma coisa que pode parecer pequena, mas não é na prática, que é o fuso, né? Brasil versus outros celeiros de mão de obra especializada como a Índia, por exemplo. Sim. A gente aqui tem esse benefício do fuso, onde a gestão, o trabalho do dia a dia é facilitado. Né? Para os Estados Unidos e Canadá, pelo menos. Sim, totalmente. Mas até mesmo a Europa, quando eles estão à frente, aqui ele é muito mais fácil do que Índia, por exemplo, em termos de expediente ali, comercial. Mas, então, o que a Impulso, ao ver essa grande dificuldade, né, o que a Impulso se propõe a fazer é entregar o top 3% de talento. Então, top 3%? Desculpe, não entendi. Top 3% de talento. Tá. Profissionais absolutamente fora da curva. Eu não poderia prometer esse top 3% de talento se eu não tivesse um topo de funil muito grande. Né? E por isso, e aí há 7 anos atrás, a gente criou uma comunidade. Porque empresas e modelos com atuação em modelos semelhantes à Impulso, a maioria delas tem alguma base de dados, né? Mas todas essa base de dados é estática, é um banco de talentos, que inevitavelmente estará sempre desatualizado, porque o banco de talentos ele é composto pelo momento, pelo recorte presente de um candidato quando ele se inscreveu para determinada posição. Né? A gente quis fazer diferente desde o início aqui, então a gente montou uma comunidade. Tá. E a gente gerencia essa comunidade com conteúdo, com eventos, workshops, etc. N benefícios ali de trilhas, conteúdo. O WhatsApp ele tem uma limitação, algumas limitações, mas uma limitação que é fundamental aqui para a gente ter escolhido não estar no WhatsApp é a limitação de quantidade de pessoas. Né? Tá. E o Discord, por exemplo, onde a gente... que já é uma plataforma onde muitos desenvolvedores, profissionais de tecnologia têm como nativa, né? É o Discord, não tem essa limitação de pessoas, então é ali que dentre outros pontos de contato, né? Ali que você tem todo mundo desse grupo. Mas desse grupo estamos falando de 170 mil pessoas. O Brasil tem mais ou menos, tá? E aí tem divergências nesses dados, mas tem mais ou menos entre 700 a 1 milhão de desenvolvedores. O Brasil. 700 mil a 1 milhão. E se a gente está falando de 170 mil pessoas aqui, estamos falando de algo pelo menos próximo aí de 20% do que é a quantidade de desenvolvedores em território nacional, né? E aí temos essas pessoas aqui, temos muita tecnologia para triagem, para fomentar, a gente enxerga essas pessoas como audiência também, porque você tem um cenário de grande concorrência para a contratação de profissionais de tecnologia, se faz muito necessário estratégias como employer branding, por exemplo, né? Você criar atratividade, gerar desejo dessas pessoas de trabalharem na sua empresa. Né? Então, a gente também faz esse trabalho, é uma das nossas entregas. Vocês veiculam anúncios das empresas, é isso? Não, é um formato de anúncio, né? Mas a gente, por exemplo, traz ou devs ou profissionais que a gente tem alocados, por exemplo, dentro dessa empresa. Tá. A gente tem um squad lá responsável por uma migração de RP, por exemplo.
a gente traz esse case e apresenta para a comunidade, né? A gente tem newsletters ali onde a gente está trazendo tudo que essa empresa enxerga como tendência e está fazendo, por exemplo, como está aplicando IA, ou traz novidades de projetos. Então, a gente cria esse desejo justamente para quando a gente abrir ali uma posição, porque junto ao meu cliente, assim, recrutamento é uma fração do que a gente entrega de experiência, de serviço, mas é uma fração muito importante, né? Então, mas o meu objetivo ali não é simplesmente suprir uma vaga que o cliente tem hoje, aumento de capacity no time de tecnologia, então ele tem lá uma posição. Isso não é o meu objetivo. Meu objetivo é garantir que quaisquer posições futuras que ele venha a abrir, que sejam facilmente supridas, né? Então a gente usa tecnologia, faz uma triagem aqui, somos reconhecidos no mercado aí por um processo seletivo com alto grau de crivo técnico, né? E a partir do momento que esse profissional é validado por nós, aprovado pelo cliente, ele é alocado. Então, ele vira ali o que, na realidade, é uma extensão do time de tecnologia do cliente, né? Pode ser um profissional ou um squad, né? E a gente, que esse é talvez o nosso maior diferencial, assim, é que não só por esse mercado de mão de obra aqui ser altamente competitivo, como a gente falou, mas a gente vê, e de maneira tangível por mensuração, que cuidar de gente dá ROI. Tá? Cuidar de gente dá ROI. Porque você imagina, falamos dos 2 dados da Robert Half, né? Aí você é um CTO, né? Você é um diretor de tecnologia de uma grande empresa. Então você começa o ano ali e fala, caraca, a média aqui é que metade do meu time vai embora em algum momento desse ano. Se para eu fazer essa reposição eu levar 42 dias, que aí é o prazo médio ali de recrutamento e contratação, porque você imagina o custo de oportunidade disso aqui. No time de marketing, por exemplo, cara, você perder o designer e demorar 42 dias para repor, ficar 42 dias sem designer já é uma dor de cabeça. Agora, você imagina para uma área que basicamente respira roadmap de desenvolvimento de produto, né? Tá. E se você atrasa o roadmap, você atrasa go-to-market, você perde muitas vezes timing de mercado, então você tem um custo de oportunidade aqui elevado, né? Ter um parceiro como a Impulse garante que você nunca estará desfalcado. Tá. Porque a gente, por contrato, se determinada posição ali vai ser substituída, a gente faz essa Você garante reposição isso? rapidamente. Qual é o... Garanto em contrato. E muito por conta dessa você comunidade. garante? Quantos dias você vai substituir o profissional? 10 dias. 10 dias. Você garante 10 dias. Para cada profissional, dentro da minha comunidade, mesmo preenchida, essa vaga ela nunca se fecha, né? Tá. Ela está sempre ali aberta para inscrições. Então, com a inteligência dessa base de dados aqui, eu consigo ter muitas vezes plano B e plano C para profissionais que a gente tem alocado. Por quê? Porque o problema de retenção é uma realidade do nosso mercado, né? E é onde entra o ROI. Porque se eu cuido dessas pessoas, né? E aí cuido, vamos lá, falando de mentoria, você tem, quando você olha para os perfis ali de tecnologia, o nosso cérebro é um cobertor curto, né? Então, se você tem uma área extremamente aflorada e evoluída, etc., alguma partezinha tá faltando, né? Os devs, uma característica que é essencialmente mais analítica, mais objetiva, né? Não à toa ele escolheu o código e não lidar com ciências humanas, por exemplo, né? Então, a gente faz todo um trabalho ali de mentoria em relação a soft skills, né? Comunicação, até seniorização no sentido de visão de negócio, de postura comportamental em relação ao ambiente. Então, a gente está apoiando esse cara para que ele tenha sucesso, porque nesse contrato aqui, nessa relação bilateral, assim, se esse profissional tiver sucesso dentro da empresa, eu, como Impulse, tenho sucesso na minha entrega para o cliente, né? E se eu diminuo retenção através, por exemplo, de programas de desenvolvimento contínuo, né? Onde eu estou, sei lá, ajudando esse cara como ele pode
aplicar os copilotos de IA ali para ganhar eficiência, ganhar produtividade, ganhar criatividade dentro da resolução de problemas, né? Então, se tornando um profissional mais completo, esse cara tende a... Você tem um gatilho aqui de reciprocidade, onde a gente... Estamos falando da média de mercado de turnover ser de 58%, né, de rotatividade. Sim. A nossa hoje, olhando para os últimos 12 meses, e a gente tem mais de 250 pessoas alocadas, estamos falando de 7%. Uau, sensacional. Então, só nesse cuidado, nesse acompanhamento aqui, para o cliente, frente ao que ele teria, por exemplo, com o RH, ou que muitas vezes ele tem de condição dele mesmo fazer a gestão dessas pessoas dentro do time, né? Só nessa relação, assim, esse investimento se paga. Tem um monte de perguntas. Primeiro, como que eu entro na comunidade? Na comunidade de profissionais de tecnologia, a comunidade se chama Impulso. Chama Impulso, tá? Eu entro no Discord. Não, ali o caminho que seria mais fácil é entrar no nosso site, impulso.team. É um site que ali ele vai ter uma parte B2B, né? Uma parte dos nossos serviços para grandes empresas, e vai ter uma parte para profissionais de tecnologia. Então, ali você tem todas as informações de comunidade, tem todas as posições que hoje a gente tem abertas junto a clientes de diversos segmentos, né? Então, super... indico e estimulo, inclusive, que façam parte, contribuam lá com a gente. Como é que vocês ganham dinheiro? Qual é o modelo de negócio? Quem é cobrado? A empresa? A empresa. A empresa. Penso o e seguinte, como as empresas, elas são filiadas via assinatura ou é uma coisa eventual? Ou as duas coisas? Penso o seguinte, Vamos dar um passinho atrás agora, acho que para contexto, assim. Porque esse é um serviço aqui, o nosso, que ele é muito característico do universo de tecnologia. Tá. Né? Não é novidade? Não é novidade? O que é novidade ali? Não, você pega uma área de marketing, por exemplo. Vamos falar de marketing só para analogia aqui. Eu não consigo imaginar nenhuma circunstância que tornaria factível eu, no meu time de marketing, ter em janeiro 10 pessoas, em abril ter 70 pessoas, em agosto ter 400 pessoas e em dezembro ter 50 pessoas. Tá. Então, é uma volatilidade absurda. Não faz sentido para áreas como administrativo, marketing, é uma coisa que não faz sentido, né? Só que numa área com visão de roadmap de produto, né, você tem aqui o que é sistema legado, que é o Always On. Você tem um aprimoramento, modernização, sustentação desse sistema legado, que geralmente é o time interno do cliente, né? Só que aí, tecnologia, né, IA, mas com todas as novidades e no ritmo da mudança e lançamento de novas ferramentas, etc., assim, você tem hoje nesse roadmap N iniciativas paralelas que se tornam prioritárias e que você não vai tirar time daqui para tocar aqui. Tá. Então, só que esse aqui é um projeto, muitas vezes, que ou é um MVP de uma nova funcionalidade de aplicação, ou é um desafio de migração, ou é implementação propriamente dita de inteligência artificial na empresa. Então, para esses aqui, é onde a gente entra, né? Ah. E às vezes são pontuais, né? Então, vamos lá, cara, eu preciso de um aumento de capacity aqui de 30% na minha equipe de tecnologia durante 6 meses. Só que aí você imagina, você contrata, estamos falando de time de tecnologia de 100 pessoas para facilitar. Você precisa de 30% de aumento, você precisa incorporar 30 pessoas ali, treinadas, que entendam o teu negócio, sejam especialistas, tenham sido curadas ali, né, por um processo seletivo, garantindo fit cultural, um monte de coisa. E você precisa que essas pessoas, né, se você contratar essa galera CLT e mandar essas 30 pessoas e ter que dispensá-las, né, 6 meses depois, não importa o tamanho da empresa com a legislação trabalhista do Brasil, você quebra. Sim. Então, por isso, esses
parceiros como a Impulso, que vão garantir essa alta densidade de talentos em tecnologia e que vão garantir esse dinamismo, essa flexibilidade de times de tecnologia, ali, lideranças de tecnologia poderem aumentar sua capacidade e reduzir sua capacidade por um projeto que não foi à frente, ou etc., com essa facilidade é muito importante, né? Tá. E aí você perguntou onde a gente ganha dinheiro. Então, basicamente, a gente tem ali base de dados riquíssima. A gente vai lançar, inclusive, uma pesquisa no início do ano, ali, que vai ser uma pesquisa anual nossa, de referências de salário, né, de Sim. remuneração para todas as posições dentro de tecnologia. A Robert Half faz isso, a Fox Human Capital faz isso, mas a gente tem condições ali por dados internos, né, Dá um cheiro pra gente de salário, vai. Quanto ganha um cara desses? Não, então, porque depende muito, né? Mas vamos olhar um desenvolvedor aqui. Muitos a maior parte dos cálculos de remuneração não são feitos ali por salário mensal, por exemplo. São feitos por valor hora, né? Tá. Então, você pega dependendo da stack, da linguagem de tecnologia, né? Mas vamos lá traçar uma média aqui. Um entry level, um júnior, ele entra ganhando, sei lá, R$80 a hora. Tá. Aí você tem um pleno aqui, estamos falando de já ir ali, já se aproximar de R$100 a hora. Um sênior, aí é bem quase que ilimitado aqui por nível de especialização, etc. Mas como parâmetro aqui, 130, 140, 150 reais a hora. Tá. Então, considerando aí, quando a gente faz o cálculo desse mensal, tenta transpor aqui por valor mês, né? A gente considera 160 horas mês, aí é só fazer o cálculo. Eu vou deixar. Que eu não vou fazer aqui agora, porque eu sou de humanas. Você é de humanas? Sou. Conta um pouco como você chegou ali, e sendo de humanas ainda por cima. Eu sou carioca, né? Então fiz. Eu percebi. Fiz PUC ali no Rio. No Rio, tá? Me formei em jornalismo. Tá. Mas nunca trabalhei numa redação, por exemplo, né? Eu fiz jornalismo no entendimento de que o marketing, estamos falando de 2010, né? Mas eu por algum motivo, tive esse insight na época que o marketing ele iria muito mais para uma vertente de conteúdo, entreter e não interromper, né? Do que a propaganda ou a publicidade por si só, né? Das próprias marcas forçando mensagens nos seus consumidores. Então, eu fiz jornalismo por isso. Fico no início da carreira ali 4, 5 anos de Globo. Tá. Fazendo marketing na Globo. Eu era de uma área de relações internacionais. A gente negociava conteúdos com estúdios ou produtores independentes ou distribuidores independentes aí mundo afora, né? Licenciava os direitos de transmissão para os canais Globosat. Tá. Né? Perfeito. 2014, 15 aqui, a Globosat ainda era uma unidade de negócio apartada do Grupo Globo, né? Tá. Aí depois aconteceu, acho que 2, 3 anos depois acontece ali a unificação. Mas aí depois recebo por um alto executivo ali da Globo, fundou a Central de Esportes da TV Globo e entrega as Olimpíadas de 2016 com uma visão bem à frente ali da média na Globo na época, que era uma visão de que o modelo tradicional iria precisar se reinventar e que estava muito atrasado, então ele tinha projetos ali de empreender no digital, né? E aí me convida para a gente fazer isso junto. Então a gente funda ali o que depois vai se tornar a Play 9, né? Que é uma agência hoje extremamente respeitada de marketing de influência. Depois eu cofundei ali com um amigo de infância, o Rafa Velar, cofundei a Adventures, aí uma agência de marketing full service, né? Te atendeu
Tinder, Magazine Luiza, John Deere, Domino's, TikTok, Americanas. E foi muito legal. Eu sempre nessa cadeira aqui da liderança de receita, né? Tá. E receita hoje, né? O que se tinha a ideia lá atrás de o comercial é o cara que vai, bate de porta em porta, fica mandando mensagem no LinkedIn. Não, pelo amor de Deus, por favor, me dá 15 minutos da tua agenda para eu apresentar a minha empresa. Cara, isso não funciona de jeito nenhum mais, né? Então, você precisa ter um marketing B2B atrelado para que, né, você consiga ganhar credibilidade de marca, ganhar reputação, gerar interesse, né? Então, eu sempre toquei essas duas áreas. Faço meu exit ali, meu segundo exit, em meados de 2022. Uhum. E aí, a minha cabeça era muito o que eu posso, jovem ainda, o que eu posso fazer aqui que me tornaria um profissional mais completo, né? Uhum. E aí, eu fiz o movimento que nesse mundo de agência se chama de virar cliente, né? Você vai para o outro lado da força. Tá. E aí fui ser executivo ali liderando marketing e remessa online, Uhum. depois Grupo Primo. E aí, o que acontece? Em 2022 ele é bem marcante para mim, porque eu já vim ali mais de 10 anos atuando dentro desse meio de marketing, né? Só que o ChatGPT ali, e o que ele representa em termos de democratização de acesso, né, ao público amplo da inteligência artificial generativa, aquilo ali foi uma sementinha, e a sementinha foi se fomentando, foi crescendo na minha cabeça, mas de migrar de mercado. Tá. Né? Então eu tinha muito essa vontade, foi criando muito essa vontade de estar ali na vanguarda, né? Bem na linha de frente do que é tendência, do que é inovação em tecnologia, do que a Gen AI ainda vai se tornar e permitir para nós seres humanos. Então, em final de 2024, eu tenho essa oportunidade, né? Eu começo a namorar ali a Impulso e decido assumir o desafio. Então, completo, quer dizer, já fiz um pouquinho mais de um ano hoje e super feliz, né? Mas foi muito um pouquinho da trajetória. Carlo, para encerrar, dá uma dica para quem está estudando aqui na SPM hoje. O que você diria? Quando a gente estava conversando, eu fiquei pensando, né, o que seria essa uma dica. Porque a gente tem hoje, pela primeira vez na história, né, a gente tem 5 gerações convivendo juntas no mercado de trabalho. E você tem determinados, mas que não é contra o pessoal em relação à geração Z, né? Uhum. Todas as gerações tiveram preconceitos com os seus sucessores, né? Sem dúvida. Então, assim, primeira coisa, acho que não se deixar consumir por isso, né? De coisas que falam ali da geração Z em relação à ambição, termos pejorativos que a gente escuta de mimimi, de um determinado ativismo, etc. Vamos pensar assim, o que essa geração, por tudo que viveu, por ser nativa digital, etc., por tudo que pelo meio, pelo ambiente que se desenvolveram, né? O que ela tem de melhor a entregar, né? Uhum. E tem muito em relação à criatividade, a propósito, né? Trazer para as empresas que, beleza, estamos aqui falando de lucro, sempre vai ser o objetivo, né? Mas o que a gente pode give back para a sociedade, né? Então, são muitos dos valores que eles vêm trazendo, são valores fundamentais. Eu acho que no Brasil a gente tem um currículo acadêmico, falando de colégio aqui, falando né, de ensino fundamental, ensino médio, bem defasado. Né? É um currículo atrasado. Eu tive a oportunidade de estudar fora, no Canadá, fiz high school, e lá eu tinha aula de gastronomia, tinha aula de mecânica,
tinha um monte de empreendedorismo, etc. Mas por quê? Porque eu iria me tornar um mecânico? Não necessariamente, mas ali você tem a oportunidade de testar aptidões, né? Então, no Brasil, você tem menos essa oportunidade. Você faz física 1, física 2, física 3, física 4, física 5, etc. Nunca vai usar aquilo na vida. Então, o cara ele é obrigado ali, com 17, 18 anos, a escolher a sua carreira sem muita base referencial, né? Tá. Então, assim, acho que nesse primeiro momento 2 dicas, vai. Começar cedo. Tá. Comece a trabalhar o quanto antes. Que eu comecei ali no primeiro período de faculdade, né? Tinha 18 anos, vai. Vários dos meus amigos, meu círculo ali, foram começar a trabalhar, entraram no mercado de trabalho com 21, 22. Quando eles entraram para competir comigo em tese, né? Eu tinha 4 anos na frente deles. 4 anos de experiência corporativa, 4 anos entendendo como o jogo funciona, né? Isso faz, assim, uma diferença absurda, abismal. Então, é a primeira dica. A segunda dica, e aí voltando a falar ali de vocação, né? Experimentem o máximo que vocês puderem, assim. Tem a minha irmã, inclusive, eu lembro quando ela estava estagiando, ela falou: não, Carlos, eu odeio onde eu tô, não estou aprendendo nada, as pessoas não são legais, não vou crescer aqui, mas eu vou completar 1 ano, porque senão vai ficar feio no currículo. Falo, cara, você não tem esse tempo a perder. Se você descobre, cara, que ele não é o lugar para você, aquilo não é o que te dá tesão ou onde você vai se desenvolver, pula fora, né? Pula fora. E experimenta outra coisa. Esse início, acho que dá essa possibilidade. E eu, por exemplo, tenho um arrependimento que eu deveria ter experimentado mais áreas, mais coisas antes aí de investir, de ir all-in na carreira, né? Carlos, muito obrigado. Foi muito interessante essa conversa. Aprendi Legal. um monte. Que bom. Parabéns, viu?